Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Joaquim Scavani, mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade, tá? Montando o nosso layout lá no Inkspace, tá? Ink, eu falo errado, né? O nome do programa é Inkscape, tá? Fala Space, mas é Escape, tá? Ink, S-C-A-P-E, Inkscape, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à aula. Então, eu estou aqui, né, com meu Inkscape, tá? Aberto aqui no layout que a gente parou na aula passada, tá? Notem que eu não passei na aula passada esse menu para cá, tá? Agora, a partir desse layout aqui, eu já vou fazer umas observações que eu quero estar seguindo no meu layout padrão, tá? De posicionamento dos elementos, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui de posicionamento que eu não fiz? Eu vou primeiro transformar esse menu aqui em um parâmetro configurável, tá? Um parâmetro configurável, onde eu consigo colocar margens perfeitas nele, tá? Como que eu faço isso? Vou selecionar aqui, ó, eu vou passar primeiro esse menu para cá, tá? Eu vou passar esse menu para cá. E eu vou posicionar esse elemento aqui, tá? A 20 pixels do fim desse elemento. Esse elemento aqui, ó, o menu aqui tem 100 pixels, tá? Então eu vou colocar ele aqui de um jeito que ele fique fique com exatos 20 pixels nessa distância aqui, tá bom? Que é essa distânciazinha aqui, ó. Vou desenhar um quadrinho para vocês verem que essa distância eu quero que ela fique exatamente com 20 pixels, tá? Como que eu faço isso? Um mosquito aqui rodando. Então vamos lá, como que eu faço isso? Primeiro eu vou pegar esse elemento aqui do meio, né? E vou dizer que a altura dele, onde que ele vai estar em Y, né? Aqui em cima é 2200, tá? 2200 porque ele conta a página, a posição 0 é lá no final da página, que é aqui, ó. Essa aqui é a posição 0. Então daqui para cá nós queremos um arquivo de 2200, então aqui, né, nesse topo é 2200. Como esse topo está colado aqui em cima, esse menu, e ele tem 100 de comprimento, se eu colocar que a posição dele vai ser 2100, olha o que vai acontecer, ó. 2100. Ele vai ficar exatamente em cima da linha aqui, tá? Em cima da linha lá do texto. Ó. Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Então, ele vai ficar exatamente em cima dessa linha aqui, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Ó? A gente vai pegar esse 2100, tá vendo? Esse 2100 aqui. Só para confirmar, esse elemento aqui, ele tem... Opa! Eu vou tirar aqui, tá? Só para a gente não confundir. Então, esse elemento aqui, ó, ele tem exatamente 100 de altura, tá? 100 de altura e ele está na posição, ó, ele está na posição errada, ó, por isso que ficou torto. Ele tem que ficar na posição, ó, como ele tem 100 de altura, ele tem que ficar na posição 2100, certo? E a página também tem que ficar, exatamente na posição 1200, então estava tudo configurado errado. Agora sim, ó, ele fica coladinho aqui, tá vendo? Ó? Quando eu coloco ele com 2100, ele fica exatamente colado. Então, eu só reduzo 20 aqui, tá? Então, era 2100, eu vou subir 20. Então, eu coloco 2120, tá? E aí, ele vai ficar exatamente com 20 pixels aqui, tá bom? De distância. Feito isso, eu vou tirar essa margem, eu quero que ela fique colada aqui embaixo, tá? Eu posso até digitar aqui, que fica até melhor. Eu coloco que ela vai ficar em 2100, ela já fica coladinha aqui. E esse aqui, ó, ele tem 4,3 de altura. Eu vou arredondar para 4, tá? De altura. Quando o cadeado está marcado, ele diminui proporcional, tá? Eu vou dar um Ctrl Z, tirar o cadeado, aí eu vou colocar aqui, ó, 4, e aqui eu coloco 1000, tá? Feito isso, aqui eu já posso colocar que é exatamente 1200. Por quê? Porque é o 1000 do layout anterior mais os 200 do espaço. Então, 1200 ele já ficou alinhadinho. Deixa eu ver se esse aqui está alinhado. Está alinhado. Aí aqui, eu já pego aqui, ó, e já coloco o Y. Se eu colocar 2100, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar acima, ele vai ficar em cima, ó. Em cima desse elemento 4 pixels. Então, eu coloco aqui, ó,
exatos 2096, porque ele vai ficar exatamente baixo e vai dar essa ideia de solda aqui, ó, entre os dois componentes, tá vendo? Ó? Entre o menu selecionado e o componente. Bacana. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu pego o tamanho desse elemento aqui, ó, eu pego o comprimento dele, que é 106 pixels, tá vendo? 106,194, que isso é padrão da fonte, tá? Da fonte que a gente usou. E eu vou pegar esse elemento e dizer que essa caixa aqui, ela vai ter a mesma largura desse elemento, tá? A mesma largura, só que essa caixa, ela vai ter 40 pixels a mais. Por quê? Porque eu vou colocar 20 para cada lado, tá? Beleza? Tranquilo. Ah, ficou torto, não tem problema, depois a gente alinha. E outra coisa, ele tem 16 de altura aqui, tá? Ele tendo 16 de altura aqui, eu vou pegar esse aqui e fazer a mesma coisa. Vou dar 16 aqui e vou aumentar com 40 aqui, tá? 40 aqui que vai dar 56, tá bom? Vocês podem fazer caixas idênticas para os elementos, deixando 20 para cada lado, tá? E aí depois vocês só colocam a caixa transparente, porque aí vocês podem utilizar, quando vocês virem aqui em visualização, ó, modo de visualização, aí tem aqui, ó, alterar modo de visualização, você aperta Ctrl 5, eu vou apertar, ó, Ctrl 5, Ctrl 5, Ctrl 5, Ctrl 5, Ctrl 5, Ctrl 5, é Ctrl 5 mesmo? É, Ctrl 5, Ctrl 5, aí, Ctrl 5, Ctrl 5, Ctrl 5, aí eu tenho que ser o 5 do teclado numérico, tá? Então você vai poder ver as caixas que você vai ter que criar lá no seu CSS quando você dá o Ctrl 5, ó, fica em modo de caixa, tá vendo? Então isso é legal, porque aí você consegue ter uma visualização melhor, tá bom? Então, ó, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse elemento aqui, esse menuzinho aqui, tá bom? E vou alinhar com esse aqui, ó. Peguei esse e cliquei. O que eu vou fazer? Qual que tá na posição que eu quero? A posição certa, esse aqui, ó. Esse aqui tá na posição certa. Então eu vou pegar esse aqui, primeiro eu clico nesse, depois eu clico nesse. Depois eu vou na ferramenta de alinhamento. Tem a setinha aqui, ó. Não, esse aqui é das cores. Aqui, ó, alinhamento. Aí ele abriu aqui, eu vou fixar. Eita, deu um erro aqui, fechou tudo. Vamos abrir de novo, tá? Vamos abrir de novo aqui. Eu vou vir aqui em arquivo, abrir, tá? Eu não vou mais pegar aquele projeto, eu vou pegar um aqui que ele vai salvar o histórico que eu estava fazendo, tá? Ele vai salvar o histórico que eu estava fazendo. Então, peguei ele aqui, depois eu salvo por cima para eu não perder. Então, eu vou fixar aqui. Agora sim está fixado, tá? Então, agora aqui, ó. Eu vou aqui, ó, relativo à página, tá? Vocês vão mudar isso aqui, tá? Deixa eu sumir aqui, peraí. Aí. Vocês vão mudar isso aqui para primeiro selecionado, tá? Ou seja, eu vou sempre clicar no primeiro item, vai ser a minha referência, tá bom? De organização. Então, quando eu clicar nesse aqui, ó, nesse do centro, e clicar nesse aqui, e quando eu clicar aqui, ó, que eu quero que fique ao meio, ele vai pegar como base qual que ele não vai mexer. Esse aqui, ó, o Photos Grid, ele vai mexer a caixa de fora, porque eu cliquei primeiro no Photos Grids. Então, cliquei aqui, ele alinhou, bacaninho, ficou só o luxo aqui, tá? Feito isso, eu vou clicar aqui e vou dar um Ctrl G, tá? Então, Ctrl G. Ou eu posso vir aqui, ó, eu posso vir aqui também, eu dei um Ctrl Z, eu vou selecionar os elementos aqui, tá? Vou selecionar esses elementos aqui. Selecionei esse, selecionei esse, selecionei esse. Tá? Opa. Vou de novo, ó. Primeiro esse, porque eu quero que esse seja a referência. Seleciono esse e esse. E eu vou dizer que eles vão ficar todos centralizados. Então, eu vou descer os outros para alinhar com esse aqui. E depois, eu faço isso aqui, ó. Eu pego esse elemento aqui, ó. Clico nesse. Ou eu dou um Ctrl G, ou clico aqui, botão auxiliar, e venho em agrupar, tá? Que é aqui a última opção do menu.
isso deixa de ser 2 elementos e passa a ser um elemento só. Aí eu posso vir aqui, ó, e fazer aquela seleção para distribuir automaticamente os elementos do nosso componente, tá? Então, eu seleciono todos eles, começando sempre... Nesse caso aqui não tem problema. Você pode começar de qualquer um deles, contanto que estejam todos selecionados, tá? Você seleciona todos e você clica aqui, ó, que ele vai distribuir na horizontal, deixando o mesmo espaço entre todos. Pronto, agora ficou tudo alinhadinho, bonitinho, do jeito que a gente vai fazer no CSS, tá bom? Então, nosso layout aqui, nossa parte do menu tá pronta. Nós vamos usar esse topo aqui como padrão, tá? Então, eu já vou selecionar o topo aqui, ó. Eu vou selecionar esse topo aqui e vou dar um Ctrl+G nele, tá? Então, esse aqui vai ser o meu topo padrão. Então, eu já agrupei ele bonitinho aqui para que ele não se perca, tá bom? Não se perca. E aí, depois, a gente vai criar o nosso próximo layout na próxima aula, que vai ser o de notícias. Forte abraço e até a próxima aula.